Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, versículos de 11 até Apocalipse 21, versículo 8. De Apocalipse 20, 11 até 21, 8. Estamos prontos? Obrigado. Hoje nós vamos conjugar, aguarda um pouquinho com a sua Bíblia na mão, só vou dar uma pequena contextualização aqui para a gente poder entrar no tema. Hoje nós vamos conjugar aqui os assuntos juízo final e vida eterna, porque o nosso foco mesmo era sobre a segunda vinda de Cristo, né? Semana passada nós falamos sobre aqueles eventos imediatos que ainda estão por ocorrer, a respeito da segunda vinda de Cristo. Falamos aqui então do espírito do anticristo que começa a produzir a apostasia, né? E finalmente ele encarna, né, vamos dizer assim, e há então a revelação do homem da iniquidade, que é o anticristo propriamente dito, e um período de grande turbulência, de grande sofrimento para a igreja, mas um período curto, que esse período consiste digamos assim, na soltura de Satanás por um curto tempo. Quando Satanás é solto por um curto tempo, surge o homem da iniquidade com poderes espirituais, com poderes sobrenaturais, né, mas poderes da mentira, é isso? Prodígios da mentira. E então, no auge dessa perseguição toda, a igreja sofrendo, a apostasia crescendo, né, pessoas abandonando a fé e se voltando contra a igreja, quando as coisas parecem estar em estado desesperador, então, repentinamente, não por vitória humana, o céu se rompe e vem Jesus em toda a sua plenitude e glória com os anjos, né? E assim, então, com o sopro da sua boca, ele destrói o anticristo, Satanás também, né? Ou seja, destrói os planos de Satanás, e aí então, imediatamente, começa o juízo final, né? Então nós vamos ler aqui o texto da palavra de Deus, a partir do versículo 11, do livro de Apocalipse, onde nós podemos ler assim: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede,
darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém. Glória a Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra, abençoa-nos por meio dela e fala conosco, ó Senhor. Esse tema, ó Senhor amado, que é, ó Deus, tão difícil, mas ao mesmo tempo tão maravilhoso. Que ele seja, ó Senhor amado, recebido no nosso coração, ó Pai, com esperança, não com terror e pavor, mas com esperança e alegria na expectativa da tua vinda, ó Pai. É o que nós pedimos em o nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar, irmãos. Pois então, meus irmãos, de modo algum acontecerá o juízo eterno, né, sem que venha o Senhor Jesus na sua glória, e nesse mesmo instante, né, a ressurreição acontece. Quando vem o Senhor Jesus, a ressurreição acontece. 1 Tessalonicenses fala que ressuscitarão primeiro, né, aqueles que morreram em Cristo, né, e serão glorificados, e em seguida nós, os que estivermos vivos, né, ou seja, não sei se nós aqui estaremos, mas aqueles irmãos em Cristo, né, que creram em Cristo e que estiverem vivos, também serão transformados num piscar de olhos, se encontrarão com Cristo nas alturas, e aí então começa o juízo final. E quando a gente fala de juízo final, obviamente eu separei aqui algumas coisas, alguns elementos, para a gente dissecar isso um pouquinho, para extraindo da palavra alguns elementos podermos compreender um pouquinho mais. Qual é o padrão, por exemplo, do juízo? Qual é o padrão no sentido de como é que se julga nesse juízo? Qual é o padrão de julgamento? De que forma esse julgamento se dá? Não é? Qual é o padrão que é usado? De um modo simples e claro, a gente poderia dizer aqui, em primeiro lugar, que se o padrão fosse Jesus, não é? Ou seja, o homem ser pecado, se ele fosse o padrão, nesse sentido, né, de que nós teríamos que alcançar o mesmo padrão que ele, nós já estávamos perdidos e ninguém se salvava de forma alguma, porque ele não teve pecado, embora ele tenha carregado sobre si os nossos. Ele não tem pecado e ele não poderia ser o padrão. Não há um padrão nesse sentido de comparação. É como se você pusesse uma balança romana, Deus senta de um lado e você do outro. Perdeu, todos nós perderíamos. Jesus, né, seria o padrão, nós teríamos que ser perfeitos como ele, também perderíamos. É a graça de Deus que estabelece, obviamente, né, a nossa salvação e a nossa redenção. Todavia, aquele que não está coberto por essa graça, aquele sobre quem essa graça não veio, aquele que não recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador e, portanto, não vive debaixo dessa graça de Deus, ele não tem esperanças no julgamento. O julgamento será justo, mas ele já está perdido, porque não tem esperança para aquele que não está debaixo de graça, dada a santidade de Deus e a perfeição de quem Deus é. Qual é o padrão do juízo? A vontade revelada de Deus é o padrão do juízo. Ou seja, aquilo que Deus revelou sobre a sua vontade é o que será pedido, será exigido em vida daqueles que serão aprovados ou que serão mesmo reprovados também no juízo. Para nós, o que é exigido? Qual é a verdade revelada para nós? Cristo, o Senhor Jesus, ele morreu em nosso favor na cruz do Calvário. Se nós cremos nisso de todo o coração, obviamente, não apenas nisso, mas em tudo que implica isso, então atendemos ao padrão. Mas se nós não cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, não o recebemos como Senhor, Salvador e Deus, então, de modo algum, seríamos aprovados. A vontade revelada de Deus é o padrão do juízo. Aí vamos dar uma coisinha aqui a mais. Esta vontade revelada de Deus não é a mesma para todos.
não é a mesma para todos. Existem graus diferentes de revelação. Existem graus diferentes de conhecimento de Deus. Mesmo aqui, nessa sala de crentes, onde muitos, na grande maioria, talvez se não a totalidade, são de irmãos em Cristo, existem graus diferentes de revelação, de conhecimento a respeito de Deus, não é isso? Ela não é a mesma para todos, mas ela também não é a mesma para todos no tocante ao mundo como um todo. Então, as pessoas têm graus de revelação diferentes, não é isso? E quem mais conhece tem mais responsabilidade. Quem mais conhece tem mais responsabilidade. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz, não é bom que muitos sejam mestres, né? Porque de quem mais conhece, mais será cobrado. Não é isso? E onde é que nós encontramos esse parâmetro, digamos assim? Né? Aqui nós temos, por exemplo, Mateus 11. Vamos abrir? Mateus 11, 21 e 24, Jesus diz assim, tendo em vista a rejeição, né, que ele encontra muitas vezes, no versículo 21 a 24, ele diz assim, ai de ti, Corazim, eram cidades de Israel, né? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom, né, cidades dos filisteus, se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até os céus? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo, com Cafarnaum, que era a cidade de Israel, não é isso? Nós temos também, meus irmãos, Romanos 2, Romanos capítulo 2, nos versículos 12 e 16. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. O que ele está dizendo aqui, né, o que esses dois textos bíblicos dizem, no caso daqueles textos, comparando cidades de Israel, né, do território, cidades da Judéia, com cidades tidas como grandes pecadoras, como Sidom e Tiro, que era cidade dos grandes inimigos do passado dos judeus, que eram os filisteus, né, e Sodoma, que foi destruída por fogo ainda nos tempos de Abraão, por causa do grande pecado do seu povo. E Jesus diz, olha, haverá para Corazim mais dureza no juízo do que para Tiro e Sidom, e haverá para Sodoma menos dureza do que para Cafarnaum. E aí então, nesse texto de Romanos, o apóstolo Paulo, ele completa esse raciocínio inspirado no Espírito Santo, né, dizendo que muitos gentios, quando vivem pela lei revelada no seu coração, a lei natural deles muitas vezes os levam mais próximo da obediência do que aqueles que, conhecendo a lei, não a obedeceram. Então ele diz, olha, os judeus vão ser julgados segundo a lei. Os judeus no Antigo Testamento, os judeus dos tempos de Moisés e até os dias de Jesus seriam julgados de acordo com a lei. Os cristãos, ou seja, aqueles que creram, aqueles que vivem depois de Cristo em diante, são julgados de acordo com a graça, né? E obviamente aprovados, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus.
E os gentios, né, são julgados de acordo com a lei natural do seu coração. Se ele acha que é desagradável, que é agradável a Deus fazer algo e ele faz, ou se ele acha que é contra a vontade de Deus fazer algo e ele faz, isso também serve de testemunho, de certo modo. Todavia, meus irmãos, a salvação, ela sempre só nos alcançará pela graça de Deus. Então, a revelação de Deus, ela não é a mesma para todas as pessoas. Estamos todos aqui em níveis diferentes de revelação. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. Né? Então, o que nós vamos dizer então? Então não é bom nem conhecer nada. Pastor, não fala mais nada que eu não quero nem saber. O que eu quero é muita misericórdia e graça, filho. Calma. Né? Nós não podemos virar as costas ao conhecimento de Deus. De outra forma, também estaríamos ofendendo a Ele. Né? Mas saiba, né, que o Senhor, Ele agirá com aquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, pela graça, nos dando salvação mediante a graça. Mas o padrão do juízo é a lei revelada, é a vontade revelada de Deus. Ninguém vai poder se desculpar dizendo, não, está sendo muito rigoroso comigo. Não, o Senhor a cada um cobrará segundo a vontade revelada de Deus nele. Agora, meus irmãos, eu lhe asseguro que somente aquele que creu, né, aquele que pela fé aderiu a Cristo, esse é que será salvo, entende? Porque, na verdade, os outros serão julgados por aquilo que souberam ser a vontade de Deus. Mas, como nós bem conhecemos a nós mesmos e aos demais seres humanos, nenhum de nós é capaz de cumprir a lei, mesmo que ela seja uma lei embrionária. Mesmo que ela seja um preceito pequeno que nós aprendemos, ainda assim nós o transgredimos. Então, somente pela graça, né? Ou seja, o que atende à vontade de Deus, o que atende à vontade revelada de Deus, na verdade, é o homem que pela fé se aproxima ao Senhor e assim então recebe, né, dele, mediante a graça, né, a salvação. Amém? Mas esse é o padrão do juízo. Deus tem padrões, né? Quem vai comparecer, ou quem comparecerá ao juízo final? Quem comparecerá ao juízo final? Os anjos comparecerão ao juízo final. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Os anjos vão estar lá. Capítulo 3, capítulo 6, desculpa, eu estou vendo aqui. Capítulo 6, versículo 3, diz assim: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. O apóstolo Paulo está aqui se referindo de modo direto. Nós temos outros versículos que dão esse mesmo entendimento, né, de que nós julgaríamos os próprios anjos. Mas que anjos são esses que serão julgados? Ora, todos os anjos terão comparecido ao juízo de Deus. Só que os anjos que estão em obediência, né, eles não serão julgados, eles estão em obediência a Deus, eles vêm, né, junto com Deus, com o Senhor Jesus na sua glória, e eles participam disso. Mas há anjos caídos, que são quem? Os demônios, né? Lúcifer, ou Satanás, ou o diabo, a mesma pessoa, né, em 3 nomes diferentes. Ele é originalmente um anjo de Deus, e com ele, na sua desobediência e rebelião, caiu não só ele, mas também com ele a terça parte dos anjos dos céus. Então, os demônios estarão presentes lá, né? Estarão presentes lá. E não é que nós vamos julgar nesse sentido de que você vai ficar dizendo, não, esse anjo é bom, ele pode entrar, esse aqui não é bom, ele pode cair, esse aqui não é isso. Nós estaremos presentes ao juízo, ao julgamento, e nós concordaremos plenamente, não é? Porque veremos plenamente a justiça de Deus. E o que diz a palavra de Deus, naquele texto que nós lemos lá em Apocalipse, é que Satanás é lançado no lago de fogo e enxofre. Um pouquinho antes do texto que nós lemos, um versículozinho antes do nosso começo de leitura, diz claramente que ele será lançado, ainda no capítulo 21, no lago de fogo e enxofre. Não só Satanás, mas o inferno. É interessante, né? Porque eu penso, você olha assim e diz assim, o inferno é o lago de fogo e enxofre. Não, o inferno vai para dentro do lago de fogo e enxofre. Ele é pior do que o inferno, digamos assim, que existe agora, vamos dizer dessa forma, né? O lago de fogo e enxofre, ele acolhe não só Satanás, mas o inferno, como também o anticristo, enfim, o falso profeta, e tudo de ruim que vai tudo parar lá dentro. Vai ser uma lenha.
É aqui, né? Eu tenho que apontar para aqui, desculpem. É aqui, isso. Quem mais vai estar lá? Todos os seres humanos, os crentes e os que não creram. Todos estarão lá no dia do juízo, né? Apocalipse capítulo 20. Volta lá rapidinho, né? Estarão presentes no dia do juízo, ali, todos os seres humanos. Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 13, nós lemos, né? Viu um grande trono branco, e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram o céu e a terra e o céu, desculpem, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então, pela ordem, ressuscitam primeiro aqueles que morreram em Cristo, né? E ressuscitam já com o corpo glorificado. Imediatamente após, né, aqueles que permaneceram vivos, estiverem vivos e que crerem no Senhor, serão também glorificados. E depois o mar, né, a terra, darão os seus mortos, e todos comparecerão perante o trono de Deus, esse grande trono branco, para serem julgados. Então a gente pode resumir o seguinte, dizer o quê? Quem estará lá? Todos os seres dotados de razão, né? Anjos, demônios, não é isso? E pessoas, todos os seres dotados de razão. E meu cachorrinho vai estar lá? Não, querido. Só os seres dotados de razão, né? O seu petzinho não estará lá, mas os seres dotados de razão, da criação, aqueles seres que são dotados de razão, todos eles estarão lá, porque julgamento é coisa de gente que tem razão e que entra em juízo, não é isso? Então, juízo final, quem comparecerá? Esses são os que vão comparecer. Após o juízo final, né? Após o juízo final, então inaugura-se, é isso, a bem-aventurança eterna, a vida eterna. Inaugura-se essa bem-aventurança eterna, porque o juízo final, o que ele vai fazer? Jesus disse, né? Lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus fala sobre o julgamento, ele diz que vão separar, né, o Senhor vem e ele separa, põe à esquerda os cabritos, à direita as ovelhas, não é isso? Então ele faz o julgamento, e aí então uns ele destina para a perdição eterna, que são aqueles que não creram, que não andaram segundo a vontade de Deus, e outros então para a bem-aventurança eterna. E a bem-aventurança eterna, ela começa e ela será, digamos, vivida no novo céu e na nova terra, né? Então, vamos ver alguma coisinha sobre o novo céu e a nova terra. A redenção alcança todo o universo. O novo céu e a nova terra, né, são, na verdade, uma restauração da criação. Não é um novo céu no sentido absoluto, ou seja, nada do que existe existirá. Até porque não pode ser, porque nós estaremos lá, nós existimos antes. Na verdade, né, o novo céu e a nova terra, eles serão essa criação renovada e restaurada, né, glorificada, digamos assim, afastada dessa criação, todas as consequências da queda de Adão e de Eva. Você lembra quando Adão e Eva caíram, a terra começou a produzir cardos, abrolhos, né? A terra começou a ser dura de ser lavrada, não é isso? Os animais, né? Toda a criação de alguma forma sofre com isso, sofre com a queda do homem. E essa redenção, ela alcança todo o universo, tudo aquilo que de alguma forma foi corrompido na queda de Adão, né? É de novo restaurado, digamos assim, e colocado numa posição ideal, né? Numa situação paradisíaca, numa situação glorificada, onde o mal já não existe e o mal já não prospera de modo algum naquele lugar. Então, capítulo 21, versículo 1 diz assim: vi o novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Puxa, pastor, mas logo o mar não vai ter no novo céu, na nova terra? Eu sempre gostei de pegar uma praiazinha, né? Aqui ele está se referindo a um texto que também a gente vai encontrar, por exemplo, em Isaías, né? O mar, na verdade, toda a contaminação decorrente do pecado. É uma figura de linguagem bíblica. O mar é tudo aquilo que, digamos assim, está contaminado e que não estará presente no novo céu e na nova terra. Lá haverá um mar de cristal, pronto.
Aí vai o surfista dizer, mas não vai ter nenhuma ondinha. Deixa de ser chato, tem coisa melhor no céu para fazer do que pegar onda. Bom, Romanos capítulo 8, versículos 20 e 21. Abre aí, por favor, também, dá uma olhadinha. Né? Esses dias assim de estudo são bons, porque gente que nunca pega na Bíblia, pega a beça nessa hora. Não tem jeito, o pastor está pedindo. É isso. E Bíblia de celular também, né, dá vantagem, que você só aperta no númerozinho lá, ela pula para lá, né? Eu já falei aqui que eu estou com um problema com essa Bíblia, que ela está cheia de página colada ainda, mas ela vai melhorar, ela vai se converter. Capítulo 8, versículos, podemos até ler do 19, você vai reconhecer logo o versículo. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Está dizendo o quê? Que a criação espera ansiosamente que Deus revele quem são os seus filhos, ou seja, a redenção, né? Revele lá no juízo final quem são os filhos de Deus. Por quê? Porque ela só vai ser restaurada a partir disso, né? Então diz aqui, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, não foi da vontade dela, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. É isso? Ela geme e suporta angústias até agora. Mas na vinda do Senhor, na inauguração, né, da bem-aventurança eterna, toda a criação, a redenção, né, por meio de Jesus Cristo, ela traz a restauração também de todas as coisas que se corromperam por causa da queda do homem. Como são o novo céu e a nova terra, não haverá separação entre céu e terra. Você lembra? Você não estava lá, né? Você talvez fosse muito moço. Você lembra do paraíso, como é que era? A gente não estava lá, né? Lá no paraíso, né, não havia junção entre céu e terra. Eram duas coisas distintas. O paraíso era terreno, a habitação celestial de Deus, digamos assim, o trono de glória de Deus, ficava em outro lugar, não é isso? Ficava no céu, não é mesmo? Mas no novo céu e nova terra não haverá separação entre céu e terra. Olha lá de novo, lá em Apocalipse capítulo 21, para você não achar que eu estou inventando moda. Capítulo 21, versículos de 1 a 3, diz assim: vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ou seja, não há mais separação. No novo céu e na nova terra não tem separação, não há habitação de Deus e habitação dos homens. Há uma habitação só, não é? Ou seja, Deus e os homens habitam no mesmo lugar, não há separação entre céu e terra no novo céu e na nova terra. E o que isso quer dizer também para nós? É para cá, desculpe. Não haverá também mais nenhuma contaminação. É aquela história, né? O mar já não existe mais, e lá em Isaías fala bem sobre isso. Também fala que aqui no livro de Apocalipse, quando se descreve melhor a Nova Jerusalém, diz que lá nunca entrará nada contaminado, né? Nunca entrará nenhuma coisa contaminada, nunca mais haverá qualquer maldição, nunca mais haverá qualquer coisa desse gênero. Então, não haverá mais nenhuma contaminação, não haverá mais separação entre céu e terra, Deus mesmo habitará com os homens, né? E a redenção alcança, ou seja, a redenção final em Cristo Jesus, ela alcança toda a criação que também caiu e foi ferida também pela queda de Adão. O novo céu e a nova terra é um lugar de bem-aventurança eterna, presença de Deus. Nós acabamos de ler esse versículo aqui, esses textos, né?
no caso versículo 3, então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, serão povo de Deus, Ele mesmo estará com eles. Como será esse lugar, né? Esse novo céu, nova terra, é um lugar de grande presença de Deus, presença plena de Deus, profunda comunhão com Deus, Deus habitará, então profunda comunhão com Deus. Essa bem-aventurança eterna, ela é também sem dor, sem lágrimas, luto ou morte. As pessoas têm muito essas dúvidas, né? Diz, como é que eu posso, quase que diriam isso, como eu poderia ser feliz no céu sabendo que aquela pessoa tão querida minha foi para o inferno? Querido, no céu não há dor, lágrima, luto ou morte, porque a presença de Deus elimina essas coisas. Aliás, na nossa glorificação, essas coisas são parte do corpo caído, da humanidade caída. Quando nós formos glorificados, não haverá mais dor, lágrima, luto ou morte. Mesmo as suas lembranças sobre eventualmente alguém que você gostava muito e que você eventualmente não encontra no céu, não trarão tristeza, mas trarão glorificação a Deus por reconhecer que Deus foi justo, maravilhoso em todos os seus juízos. Amém? Mas como é que eu poderia não passar por um sentimento ruim? Esse sentimento de tristeza, ou de luto, ou de morte, desculpa, ou de tristeza, ou de luto, ou lágrimas, eles fazem parte dessa nossa natureza. Eu costumo, já expliquei algumas vezes, vou falar de novo. O ser humano, ele é uma dicotomia, ele tem só duas essências. Nós temos a essência física e a essência espiritual. Não é isso? No princípio formou Deus o homem do pó da terra. Então, ele formou Adão como se Adão fosse um boneco, vamos imaginar assim, não é? Feito de terra. Tá? E ele soprou o seu espírito sobre Adão. Ele soprou o espírito vivificante sobre Adão, e Adão se tornou alma vivente. Então, Adão tinha duas essências, e nós, por consequência, também temos uma essência material, uma essência espiritual. A alma que Adão se tornou, alma vivente, ao entrar nele o espírito que Deus soprou sobre ele, o espírito da vida, de vida de Adão, a alma, ela na verdade é um fenômeno, ela não é uma essência. Ela é uma misturinha entre a parte física nossa e a parte espiritual. Bom, quando você morre, ou quando Jesus voltar e você for glorificado, né, o que vai acontecer? Esse corpo físico que nós temos, ele é descartado, e com ele todas as mazelas dele também. Mas eu vou lembrar de tudo que eu vivi? Vai lembrar, porque o céu não é lugar de gente esquecida, porque o esquecimento tiraria a glória de Deus. Deus quer que nós nos lembremos mesmo, para que a glória dele seja completa, né? Para que nós glorifiquemos a Ele pela vitória que Ele nos deu, independente ou acima das nossas fraquezas, ou sem considerar as nossas falhas. Então, esses sentimentos, vamos dizer assim, vamos citar aí, tristeza, depressão, raiva, tudo isso não existe mais, faz parte da natureza caída. O corpo glorificado, né, e a presença, a glória de Deus não dariam espaço para essas coisas na vida eterna. Então, pode ficar tranquilo de uma coisa, você não vai ficar triste no céu porque discorda de qualquer coisa. Nós concordaremos completamente e nos alegraremos completamente com o Senhor, porque veremos, o conheceremos como de fato Ele é. Não é? Tudo que nós temos de dúvidas hoje, ou mesmo de fragilidade, tem a ver com o nosso desconhecimento de quem Deus é, um desconhecimento pleno, né? A falta do nosso conhecimento pleno sobre quem Ele é e a falta dessa transformação do homem interior. Então, o que vai acontecer quando você souber, né? Imagina você aqui, a gente pensando assim, quando você imagina que Satanás foi lançado no lago de fogo e enxofre, eu espero que ninguém aqui diga assim, coitadinho, né? Mas seria um sentimento muito presente desse momento. Lá não, você vai glorificar a Deus e vai gritar aleluia como nunca gritou, porque você vai concordar plenamente e saber plenamente o quanto Deus foi justo e misericordioso e bondoso, e quanto a bondade não se aparta dele. E nós vamos glorificar o Senhor por todas essas coisas. Não haverá nem dor, nem lágrimas, nem luto e nem morte. Isso não tem a ver com amnésia. Isso tem a ver com, sabendo de tudo o que vivemos,
ainda assim glorificarmos a Deus e entendermos que Ele foi maravilhoso em tudo que fez. Amém? Inclusive nos seus juízos também. Amém? E nós também desfrutaremos de plena filiação. Então, ele é um lugar de bem-aventurança, porque haverá a presença de Deus, porque teremos profunda comunhão com Deus, porque não haverão mais dor, lágrimas, luta ou morte, e porque nós desfrutaremos de plena filiação, seremos filhos. Hoje nós que cremos somos filhos de Deus, mas nós não desfrutamos de tudo isso ainda, não é? Há heranças a serem recebidas ainda, não é isso? Então, lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 7, diz assim: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Ou seja, teremos então herdado tudo aquilo que Deus tem prometido a nós pela sua palavra, pelo seu propósito eterno. Amém? Então, deixa eu até voltar aqui para ficar aqui um pouquinho mais, né? O novo céu e a nova terra é esse lugar de bem-aventurança eterna. O que é bem-aventurança, né? Felicidade eterna. Hoje em dia nós não temos felicidade como teremos. Felicidade hoje em dia você pode ficar muito feliz num dado momento, não é assim? Hoje, por exemplo, eu estava ali na porta, entrou o irmão e disse: o Botafogo ganhou. Eu fiquei feliz, mas eu sei que vai durar muito pouco tempo. Essas coisas todas as nossas felicidades aqui são efêmeras. Nasce um filho para você, ele vai crescer. Quando ele nasce, você fica tão feliz. Ai, que lindo Bilu Bilu, mas ele vai crescer. Ele vai crescer, não é? Você conseguiu um excelente emprego. Mas você vai ver como o teu imposto também vai subir por causa do salário maior. Aqui todas as felicidades são temporárias, eu estou brincando, né? São temporais, são curtas, mas bem-aventurança eterna significa ser feliz eternamente, não ter mais nada que embargue, atrapalhe, diminua, cause ruído na nossa felicidade, a felicidade plena por causa da graça de Deus. Então, meus irmãos, quando as tribulações crescerem, então quando os momentos difíceis chegarem, né? A palavra de Deus diz lá em Malaquias que o povo começou a dizer: não vale a pena servir ao Senhor. Poxa, a gente obedece um monte de lei, obedece um monte de regra, a gente obedece ao Senhor, a gente cumpre a vontade de Deus, e nós estamos sofrendo, e o ímpio está gargalhando, o ímpio está feliz. É melhor então ignorar a vontade de Deus, e ser feliz com o ímpio, me entregar aos prazeres e fazer o que eu bem entender. A resposta de Deus para aquele povo lá em Malaquias eles não perdem por esperar. O ímpio que você hoje vê prosperando, aqueles que hoje mesmo andando na maldade conseguem se ocultar, né, no seu mal, e conseguem prosperar e crescer cada vez mais, eles estão com seus tempos contados. No juízo de Deus, no juízo final, eles cairão em desgraça eterna. Mas aqueles que perseverarem no caminho do Senhor, mesmo que de hoje estejam sofrendo, animem-se, porque entrarão em bem-aventurança eterna. Amém? Então, na hora mais difícil, lembra que tem um céu. Na hora mais aguda, mais dolorosa, lembra que isso aqui não é tudo. Na hora mais imperfeita e mais sofrida, lembra que se não está perfeito, é porque você ainda não chegou em casa. Porque em casa, no novo céu, na nova terra, tudo é perfeito. Lá o Senhor habitará conosco para todo sempre. E Ele nos será Deus, e nós lhe seremos filhos. Amém? Anime-se. Virão dias difíceis, vêm para a vida de todos nós. Mas como comunidade, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, conhecerá dias mais difíceis ainda. Todavia, eles serão abreviados, porque com o sopro de sua boca, o Senhor Jesus vencerá. E nós, juntamente com Ele, seremos vencedores. Amém? Anime-se, persevere. Lembre-se que o critério é a palavra de Deus, e é por essa palavra que o Senhor tem declarado que pela graça nós somos salvos, que isso não vem de nós, que isso é uma obra
dele para as nossas vidas. Amém? Vamos orar então? Senhor amado, graças te damos, ó Deus, porque tu tens, ó Senhor amado, feito tudo em nossas vidas segundo o teu querer e o teu propósito. Graças te damos, Senhor, porque mesmo passando por lutas, por tribulações, por sofrimentos, muitas vezes, ó Senhor amado, sendo, Pai, perseguidos ou mesmo ofendidos e humilhados, ainda assim, ó Senhor, o nosso galardão, o nosso prêmio, a nossa esperança, estão todos eles em Ti, ó Pai. Então, Deus Santo, guarda-nos nesses tempos de dificuldade, Pai. E ainda que as coisas se agravem, ainda que os problemas se avolumem, ainda, ó Senhor amado, que venha, ó Deus, o homem da iniquidade, ó Pai, talvez, se for o caso, até em nossos dias, que nós nunca nos esquecemos, ó Senhor amado, que Tu vencerás e nós herdaremos contigo as bem-aventuranças eternas. Graças te damos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.